Quero saudar a todos, a amada igreja, em nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E eu peço a todos os irmãos agora que se coloquem agora numa atitude de oração. Vamos levar nossos corações à presença do nosso Deus e vamos orar para que possamos dar início aí ao nosso culto de doutrina. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Bendito e eterno Deus, Pai Santo e Todo-Poderoso. Senhor, nós te louvamos, Pai, te agradecemos, ó Deus. Te louvamos, ó Deus, porque Tu és bondoso, porque Tu és maravilhoso, porque Tu és um Deus glorioso, um Deus fiel, um Deus justo, um Deus soberano que cuida de cada um de nós, ó Deus, que zela pelas nossas vidas, Pai. Queremos também, Senhor, neste momento, ó Deus, externar a nossa gratidão, Senhor, pela vida do nosso pastor, meu Deus, que tem nos assistido mesmo, Senhor, nesses momentos, ó Deus, em que nós estamos afastados, ó Pai, mas em espírito nós estamos juntos, para a glória do Senhor. Te pedimos, ó Pai, pela vida da mãe da irmã Rosa, meu Deus, e toda a sua família, Senhor, pela vida do pastor também, meu Deus, que Tu possas estar, Senhor, visitando ali cada coração, meu Deus, trazendo conforto, trazendo refrigério, Senhor, trazendo saúde, Senhor, à sua família. Ó Deus amado, abençoa nossas vidas e prepara, Senhor, o nosso coração, meu Deus, para entoarmos louvores ao Teu santo nome. Prepara o nosso coração, Senhor, para a Tua palavra, Senhor. Me usa com graça, meu Deus, é o que te peço, por tudo agradecido em nome de Jesus. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos abrir a nossa Bíblia no livro de Josué, e vamos estar lendo ali no capítulo 1, os versículos de 6 a 9. Amém? O livro do profeta Josué, capítulo 6, versículo 9. Josué é aquele que foi o precursor de Moisés, aquele que conduziu, deu continuidade a levar o povo de Israel para a terra prometida. Louvado seja o nome do Senhor. Josué, capítulo 1, versículo 6 ao 9, diz o seguinte: Ser forte e corajoso, porque tu farás este povo herdar a terra que sob juramento prometi dar a seus pais. Então somente ser forte e muito corajoso, para teres o cuidado de fazer segundo toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvie nem para a direita, nem para a esquerda, para que sejas bem-sucedido por onde quer que andares. Não cesses de falar desse livro da lei, antes medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer segundo tudo quanto nele está escrito. Então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Não te mandei eu? Ser forte e corajoso. Não temas nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Então que o Senhor aplique a sua palavra em nossos corações. Mas vamos entoar louvores ao nosso Deus. Como eu fiquei responsável também por essa parte, né? Espero que os irmãos me perdoem se eu gaguejar em algum hino, mas nós vamos estar aqui, né, com o assessoramento aqui da minha esposa, né? Então louvado seja o nome do Senhor. Amém? Vamos estar entoando primeiramente os Salmos e Hinos de número 30. Salmos e Hinos de número 30. Senhor Todo-Poderoso, adorável Criador, Pai eterno e glorioso, vem revelar o teu amor ante o trono.
seja o nome do Senhor. Nós vamos entoar agora um hino bem bonito, né? Sobre a dependência de Deus. Bem-aventurado o homem, né, que confia no Senhor, que espera no Senhor, que tem a sua casa edificada sobre a rocha. Não existe vendaval para destruir. E a família que habita dentro dela, no Senhor espera. Bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e confia perpetuamente em seu poder e medita de dia e de noite, noite e dia sem fim. Sua casa edificada sobre a rocha, não existe vendaval para destruir. E a família que habita dentro dela, o Senhor espera. Espera no Senhor sem desistir, na certeza que Ele não falha. Tudo Ele já preparou. Seu amor nunca mudou. Espera no Senhor sem desistir. Seu amor nunca mudou. Sua casa edificada sobre a rocha, não existe vendaval para destruir. E a família que habita dentro dela, o Senhor espera. Espera no Senhor sem desistir, na certeza que Ele não falha. Tudo Ele já preparou. Seu amor nunca mudou. Espera no Senhor sem desistir. Seu amor nunca mudou. Seu amor nunca mudou. O amor de Deus nunca muda. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus, amados. Vamos agora abrir a palavra do Senhor para o texto que nós vamos tratar nesta noite, né? Que nós vamos meditar nesta noite. Eu gostaria que os irmãos abrissem a palavra do Senhor no Salmo número 27. Vamos estar lendo até o versículo 14, ou seja, todo o Salmo, né? Glória a Deus. Salmo número 27. Livro de Salmo número 27. Salmo de Davi. Diz a palavra do Senhor: o Senhor é a minha luz e a minha salvação. De quem terei medo? O Senhor é a fortaleza da minha vida. A quem temerei? Quando malfeitores me sobrevêm para me destruir, meus opressores e inimigos, eis é que tropeçam e caem. Eles é que tropeçam e caem. Ainda que um exército se acampe contra mim, não me atemorizarei o meu coração. E se estourar contra mim a guerra, ainda assim terei confiança. Uma coisa peço ao Senhor, e a buscarei,
que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a beleza do Senhor e meditar no seu templo. Pois no dia da adversidade ele me ocultará no seu pavilhão, no recôndito do seu tabernáculo me acolherá, elevar-me-á sobre uma rocha. Agora será exaltada a minha cabeça acima dos inimigos que me cercam. No seu tabernáculo oferecerei sacrifício de júbilo, cantarei e salmodiarei ao Senhor. Ouve, Senhor, a minha voz. Eu clamo, compadece-te de mim e responde-me. No meu coração me ocorreu, ao meu coração me ocorreu, buscai a minha presença. Buscarei, pois, Senhor, a tua presença. Não me escondas, Senhor, a tua face. Não rejeites com ira o teu servo. Tu és o meu auxílio. Não me recuses nem me desampares, ó Deus da minha salvação. Porque se meu pai e minha mãe me desampararem, o Senhor me acolherá. Ensina-me, Senhor, o teu caminho e guia-me por vereda plana, por causa dos que me espreitam. Não me deixes à vontade dos meus adversários, pois contra mim se levantam falsas testemunhas e os que só respiram crueldade. Eu creio que verei a bondade do Senhor na terra dos viventes. Espera pelo Senhor, tem bom ânimo e fortifique-se o seu coração. Espera, pois, pelo Senhor. Que o Senhor aplique a sua palavra em nossos corações. Vamos orar. Graças te damos, ó Deus, Pai Santo e Todo-Poderoso. Senhor, te louvamos pela tua bendita e graciosa palavra, Senhor. Meu Deus, neste momento tão difícil, Senhor, em que estamos vivendo, Pai. A tua palavra, Senhor, é alento. Ó Deus, a tua palavra é o refrigério para as nossas tribulações. Fala aos nossos corações nesta noite, Senhor. Traz, ó Deus, uma palavra de conforto a cada um de nós, ó Deus amado. Fortalece, Senhor, a tua igreja, meu Deus. Ó Deus, abençoa cada um dos irmãos, ó Pai, que estão, Senhor, neste momento, ó Deus, dispensando a sua atenção para ouvir a tua voz, Pai. Abençoa cada um deles, Pai. Ilumina seus caminhos, meu Deus. Retira, Senhor, toda a insegurança, todo medo, meu Deus. Dá força, Senhor, aos teus servos, ó Pai, e restaura as nossas vidas para a honra e glória do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Que Deus nos abençoe. Amado, nós sabemos da grande dificuldade que o mundo vem enfrentando. A situação não é fácil, a situação não é difícil, né? Nós vivemos em um momento de extremo conflito social. Quando olhamos hoje para o mundo, nos deparamos com um espectro de terror, medo e também incertezas. Há um crescente pavor na humanidade. O medo e a insegurança cauterizam a mente das pessoas. O desespero e as dúvidas têm engessado a fé e a confiança em Deus. O Evangelho tem sido distorcido, vilipendiado, ou seja, escarnecido. Tem sido negado, ignorado e até colocado de lado por muitos daqueles que um dia professaram ser cristãos. Atualmente o mundo passa por um período muito triste. Vivemos um momento de dificuldade muito grande, uma pandemia que tem causado um terrível pânico nas vidas dessas pessoas. E muito pior do que o enclausuramento, que é a quarentena pelo qual nós estamos confinados, é o medo que domina a mente e envenena o coração. Esse é o pior problema. É o medo que envenena o coração. Né? Alguém já disse que o medo é um dos problemas mais paralisantes da vida. Ou seja, o medo paralisa o ser humano. O medo tem paralisado a nossa mente, o nosso coração. Nós deixamos muitas vezes
de orar, nós deixamos muitas vezes de ler a palavra de Deus, nós ficamos tão aflitos que paramos no tempo e no espaço. E deixamos de dar vazão à fé, à confiança e à esperança que Deus tem plantado em nossos corações através da sua própria palavra. Então, além de estarmos sendo diariamente violentados sistematicamente por falsas informações, falsas ideologias, falsas promessas e tantas outras coisas mais que têm afetado a nossa mente e o nosso coração. E aí a gente não pode deixar de levar em consideração uma pergunta nesse momento. E para onde correr? O que nós podemos fazer? O que é que nós devemos fazer numa situação dessa? Será que é recorrer a algum político? Será que é recorrer a um policial? Será que é recorrer a um médico? Será que é recorrer a um tratamento psiquiátrico, um tratamento psicológico? Muitas vezes nós nos desesperamos a tal ponto que fazemos muitas vezes como os apóstolos, quando estavam ali naquele barco, que a tempestade se levantou e eles ficaram apavorados de um lado para outro, com certeza mexeram num leme, na rede, tentaram de todas as formas manter o controle daquela navegação e esqueceram que ali existia ali o Senhor da natureza, o Senhor da vida. E foi no último recurso, foi a última alternativa para os apóstolos, foi recorrer ao nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que estava ali tranquilamente, dormindo na proa, no barco, né, sem se preocupar com nada. Então muitas vezes nós estamos assim também, apavorados, correndo de um lado para outro, vivendo de expectativas cada vez mais negativas, né, sem muita esperança. É o que a gente mais escuta hoje, é que as coisas vão piorar, que todo mundo vai morrer, né, que vai morrer centenas, milhões e milhares de pessoas no mundo. E isso tudo tem afetado a nossa vida. Então, para onde correr? Bom, nesse Salmo 27, o rei Davi, ele vai trazer exatamente uma resposta para a nossa vida, para essa situação que nós estamos vivendo, que nós estamos passando, né? Então, esse Salmo 27 é um cântico escrito por Davi, né? E esse cântico, Davi, quando escreveu, ele também estava passando por uma situação extremamente difícil, de grandes perseguições, mas ele, apesar do medo, apesar de estar sofrendo, de estar angustiado, de estar muitas vezes estressado, ele não perdeu a sua fé nem a sua confiança em nosso Deus. Então é nesse contexto que nós vamos trabalhar nesta noite, né, sobre o Salmo 27, que vem trazer um ensinamento para a nossa vida acerca de como nós devemos viver, né, num momento como esse. Para iniciarmos, é interessante nós dizermos que esse Salmo ele nos leva a entender e a meditar, né, que diante das turbulências da vida, o melhor é estar na presença de Deus. Esse é o título do nosso estudo. Diante das turbulências da vida, o melhor é estar na presença de Deus. E é isso que Davi vai passar para a gente através desse salmo, né? Primeiro versículo, nós vemos aí Davi, né, exaltando a soberania de Deus, né, que aliás, toda a Escritura exalta a soberania de Deus. Toda a Escritura relata sobre a soberania de Deus. E quem nega a soberania de Deus também está negando a Escritura. Quem nega que Deus é soberano, evidentemente, está negando as Escrituras. Então Davi começa exaltando a soberania de Deus. Há um reconhecimento de Davi sobre quem é Deus para a sua vida. E quando ele começa a fomentar essas informações no seu coração, quando ele começa a falar sobre essas coisas, à medida que a gente lê o Salmo, a gente vê que Davi ele vai se alegrando
vai existindo um gozo na sua vida, no seu coração, né? E nós vamos ver a partir de agora como é que isso se processou ali naquela ocasião em que Davi estava extremamente angustiado diante de situações difíceis, pessoas perseguindo ele, né? Uma situação extremamente difícil para ele, mas que ele, apesar de estar passando por isso, ele reconhecia que necessitava confiar e continuar confiando na soberania de Deus e naquilo que Deus representava para ele, né? A ponto deles dizer que Deus era a sua luz, o Senhor é a minha luz. No momento de trevas, Davi olhou para Deus e viu que Deus era a sua luz. Era Ele quem alumiava seus passos, quem garantia a Davi o refrigério, quem garantia a Davi o esclarecimento de tudo aquilo que estava acontecendo e de como Deus estava agindo na sua vida. Depois ele vai dizer, ele é minha luz e minha salvação. Davi jamais esquecia ou esqueceu de que Deus era o seu Salvador. Era um outro aspecto da exaltação de Deus através da sua fé, através da sua crença, através da sua confiança. Ele reconheceu Deus como seu Senhor e Salvador. E ele diz, então se Deus é minha luz e meu Salvador, de quem terei medo? Davi começa a olhar agora para o alto. Não olhou mais para baixo, não olhou mais para os lados, ele não olhou mais para as circunstâncias, ele olhou para aquele que era a fonte de graça, de salvação, de poder, de luz, de verdade, de esclarecimento sobre sua vida. E ele continua, ele diz, o Senhor é a fortaleza da minha vida. E é interessante, né, que ele vai falar isso aí com tanta propriedade, né, que ele é a fortaleza da sua vida. Davi conhecia muito bem a Deus, a ponto dele escrever, né, no Salmo 46:10, né, ele vai escrever, né, que Salmo 46:10, ele vai dizer, o Senhor é meu refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações, e portanto não temerei, ainda que a terra se transtorne e os montes se abalem nos seus mares, ainda que as águas tumultuem e espumejem na sua fúria os montes estremeçam, há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário da morada do Altíssimo. Davi tinha um grande reconhecimento. Apesar de Davi estar passando por uma situação extremamente difícil, Davi foi capaz de dizer no Salmo 23, por exemplo, no versículo 4, ele disse, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. Teu bordão e o teu cajado me consolam. Então Davi, ele se lembrou que ele tinha um Deus verdadeiro, um Deus que jamais abriria mão de sua vida, um Deus que lhe amava, um Deus que cuidava da sua vida. E não foram esses os momentos apenas que Davi passou de tribulação. Quando ele escreveu o Salmo 23, também ele estava numa tribulação muito profunda, que ele chegou a escrever esse versículo aí, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum. Então Davi responde aqui no versículo 1, que não tem a quem temer, que não, o que é que ele pode temer se Deus é sua luz, se Deus é o seu Salvador, se Deus é a sua fortaleza, né? Socorro bem presente na tribulação. Então, os primeiros exemplos que Davi deixa para a gente aqui, a gente tem que reconhecer a soberania de Deus sobre a nossa vida. Reconhecer o que Deus já fez por nós e o que Ele ainda poderá fazer. Na continuação, Davi diz, quando malfeitores me sobrevêm para me destruir, meus opressores e inimigos, eles é que tropeçam e caem. Davi traz uma característica do ímpio, que são os malfeitores, daqueles que só querem destruir, aqueles cujo intento é desfazer as obras do Senhor, é colocar dúvida no coração das pessoas, é fazer com que as pessoas elas percam a fé e a esperança nesse Deus vivo e maravilhoso. E Davi vai dizer, mas estes aí, estes não vão prevalecer, eles tropeçarão e vão cair. Então nenhum ímpio diante de Deus
ele subsistirá. Ele vai cair, porque o nosso Deus é justo e é Senhor e soberano sobre todas as coisas. Ele ainda diz no versículo 3, ainda que um exército se acampe contra mim, não me atemorizarei, não se atemorizará o meu coração. Olha, Davi, ele tinha uma confiança tão grande em Deus, que ele não permitia que seu coração se envolvesse com essas coisas negativas. Ele não levava em consideração, não era que ele não levasse em consideração o risco que ele estava passando, mas ele levava em consideração aquele que poderia guardá-lo de todas as coisas. Então ele dizia, olha, está acontecendo isso aí, tudo bem, está acontecendo, isso tem uma certa consequência, mas Deus é maior do que todos os problemas. Deus é maior do que os infratores. Deus é maior do que qualquer exército inimigo. E mesmo que esse exército se acampe contra mim, não atemorizarei o meu coração. E se estourar contra mim a guerra, mesmo assim, se esse exército que está acampado a mim, se voltar contra mim e vier guerrear contra a minha vida, assim, ainda assim, terei confiança. Então nós vemos aqui uma confiança absoluta. Não era uma confiança qualquer, duvidosa, mas era uma confiança absoluta. Davi, ele tinha de fato fé e confiança em Deus. Ele cria nas promessas de Deus. Ele tinha no seu coração a certeza e a segurança de que Deus, no momento oportuno, nos momentos necessários, Deus estaria do seu lado. Louvado seja o nome do Senhor. Dando continuidade, versículo 4, ele vai dizer, uma coisa peço ao Senhor, e a buscarei, que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a beleza do Senhor e meditar no seu templo. Amados, apesar de Davi estar passando por toda aquela situação, Davi reconheceu a soberania de Deus, mas isso trouxe uma outra situação no seu coração. É que Davi não era só apenas um mero admirador de Deus. Davi não era só uma pessoa que se sentisse talvez privilegiada por ser protegida, guardada por Deus. Ao contrário, nós vamos ver isso no decorrer do estudo. Mas Davi faz uma coisa interessante. Davi demonstra no seu coração um desejo ardente de buscar o Senhor, de morar na casa do Senhor todos os dias da sua vida. Esse é o desejo daquele que é salvo verdadeiramente pelo Senhor, daquele que põe a sua confiança no Senhor, daquele que põe a sua fé no Senhor. Ele sente o desejo no seu coração de estar na presença do Senhor, de estar na presença do seu Redentor, de estar na presença do seu Salvador, de estar na presença daquele que é o seu refúgio, que é a sua fortaleza. Então Davi, ele expressa isso aqui. E ele diz, que eu passe a morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a beleza do Senhor e meditar no seu templo. Davi, ele queria estar na presença do Senhor, usufruir da maravilhosa presença do Senhor, que é a coisa mais agradável que o ser humano pode ter, que o cristão pode ter, é estar na presença do Senhor. E meditar no seu templo. Davi não ia ali simplesmente para estar sentado ali no templo, pensando nas coisas da vida, não, ele queria pensar no Senhor, naquilo que o Senhor fez por ele, da forma como o Senhor o ama, da forma como o Senhor faz as bênçãos acontecer na sua vida, da forma como Deus o livrou. A meditação do nosso coração deve ser isso. Meditar na palavra do Senhor é olhar para Deus, para a sua bondade, para a sua soberania, para a sua misericórdia,
para o seu cuidado, para o zelo, para a sua justiça, para a sua fidelidade. É isso que é meditar. E ali estava Davi agora externando um desejo profundo de estar todos os dias na casa do Senhor, morar na casa do Senhor, para contemplar a beleza do Senhor e meditar no templo. Isso também leva a pensarmos também que Davi, com certeza, tinha o desejo de estar para sempre com o Senhor, de morar com o Senhor definitivamente no céu, não é? Ali, muito embora esteja se referindo ali ao templo em Jerusalém, que era o templo mais desejado dos judeus, era estar em Jerusalém, era um dos objetos mais desejados dos judeus, era o templo de Jerusalém, onde todos estavam ali em comunhão com Deus, né? Em perfeita sintonia com a palavra de Deus. Então Davi sentia esse desejo. Então o cristão, ele tem que sentir, além dele reconhecer Deus como Senhor da sua vida, como soberano de sua vida, como fortaleza, como salvador, como a luz, como guia, ele também deve sentir o desejo de estar na presença de Deus. Dando continuidade, amados, no versículo 5, a gente vê ainda Davi, ele dizer: pois no dia da adversidade, ele me ocultará no seu pavilhão. Davi reconhece a proteção, aquilo que Deus faz, preservando a vida dos seus servos, cuidando dos seus servos, protegendo do mal, livrando das tentações, levando o servo a viver uma vida segura na sua presença. Deus é segurança. Deus, ele é o conforto das nossas vidas, é que nos dá segurança. Ele é o nosso refúgio e fortaleza, como o próprio Davi vai dizer no Salmo 46, versículo 1. Então, ele vai dizer: pois no dia da adversidade ele me ocultará no seu pavilhão, no recôndito do seu tabernáculo me acolherá, eleva-me a sobre uma rocha. É evidente que Davi sentia saudades do tabernáculo. Todo judeu sentia saudade do tabernáculo. Ele tinha saudade de estar na presença de Deus. Isso é uma coisa que nós precisamos experimentar, amados. Esse desejo latente de estar sempre na presença de Deus. Não é só nesses momentos de dificuldade que nós passamos que nós devemos nos colocar diante de Deus. Nós devemos nos colocar diante de Deus em todos os momentos da nossa vida. Esse, de fato, é o verdadeiro sentido daquele que foi chamado, daquele que foi eleito por Deus. É para que ele esteja sempre na sua presença, louvando, glorificando, adorando e usufruindo de suas bênçãos, da sua proteção, da sua bondade, da sua fidelidade, dos seus suprimentos maravilhosos que tem suprido a nossa vida toda, ao longo da nossa vida. Deus tem cuidado da nossa vida, nos dando saúde. O fato de nós estarmos aqui é porque a graça de Deus tem se renovado todos os dias em nossa vida. E nós deveríamos ter esse desejo de estar na presença do Senhor. Então ele diz: me acolherá, elevar-me-á sobre uma rocha. Isso aqui a gente vê aqui, profecia, o Messias sendo citado aqui. A rocha, quem está na rocha está em Jesus Cristo. Jesus Cristo é a rocha verdadeira. Nós cantamos um hino aqui interessante, né? Bem-aventurado aquele, né, que confia no Senhor, que constrói a sua casa, né? O hino diz o seguinte: sua casa edificada sobre a rocha, não existe vendaval para destruir, e a família que habita dentro dela no Senhor espera. Então Davi desejava morar na casa do Senhor, e Deus o exaltava, né? Deus o exaltou e lhe colocou sobre a rocha que é Jesus Cristo. E a gente vê que Jesus descende da linhagem de Davi. Deus preservou a Davi.
Hoje, Jesus não vai mais ser da linhagem de ninguém, não precisa mais ter algum rei, algum profeta, alguém que seja, que faça parte, né, desse propósito de Deus, porque Jesus já veio, Jesus nasceu, Jesus morreu, Jesus ressuscitou, nos deu a vida. Nós é que estamos sobre a rocha hoje, podemos dizer como Davi, que Deus nos colocou sobre a rocha. Louvado seja o nome do Senhor. Versículo 6, ele vai dizer: agora será exaltada a minha cabeça acima dos inimigos que me cercam. O cristão, ele está sempre acima. O cristão, ele não está debaixo de nenhum inimigo. O inimigo é quem está debaixo dos pés do Senhor. Deus está conosco. Deus não nos coloca junto com os inimigos. Deus nos dá vitória sobre o inimigo. O inimigo não tem poder sobre nós, porque Deus está conosco. Ele é a nossa força. Ele é o Senhor dos exércitos. É aquele que combate, que vai adiante de nós. Né? Ele vai adiante de nós. Então, ele vai dizer: agora seja exaltada a minha cabeça acima dos meus inimigos que me cercam. No seu tabernáculo oferecerei sacrifícios de júbilo, cantarei e salmodiarei ao Senhor. Uma outra característica interessante e muito importante na vida do cristão. Não obstante a situação que Davi estava passando, o reconhecimento que ele tem de Deus, o reconhecimento que ele deveria viver sempre na presença de Deus como seu refúgio, ele reconhecia Deus como seu refúgio e desejava ardentemente morar na casa de Deus. Davi também mostra uma outra característica que o cristão deve ter. Um outro refúgio que o cristão deve saber nos momentos de dificuldade. É que nos momentos de dificuldade é que mais nós necessitamos e precisamos louvar e glorificar o nome do Senhor. E Davi aqui ele vai dizer: no seu tabernáculo oferecerei sacrifícios de júbilo. Era sacrifícios de alegria, de prazer na presença de Deus. E ele vai dizer: cantarei e salmodiarei ao Senhor. Então Davi não ficou cabeça triste, dizendo: não, já está tudo bem, eu já conversei com o Senhor já fez isso por mim. Não, Davi, ele insiste em glorificar a Deus. Ele insiste em agradar a Deus. Ele insiste em adorar a Deus. Ele insiste em fazer tudo para a glória de Deus. Principalmente estar na presença de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Como nós deveríamos ser assim, amados? Nos momentos mais difíceis, ao invés de ficarmos lamentando nos quatro cantos, deveríamos estar neste momento louvando, glorificando a Deus, orando, que é uma outra atitude notável que nós vamos ver aqui também de Davi. E ele agora começa com a sua oração. Davi agora, a partir do versículo 7, Davi começa orando. Davi começa: ouve, Senhor, a minha voz, eu clamo. O fato de Davi reconhecer Deus como seu Senhor, como seu Salvador, como sua fortaleza, isso não invalidava de Davi orar, isso não impedia de Davi orar. E a gente sabe que a oração, ela pode transformar a nossa vida, porque a oração é a forma de você se comunicar com Deus. Você vai expressar a sua gratidão a Deus, você vai expressar o quanto você reconhece a soberania de Deus sobre sua vida. É assim que Davi começa o salmo, falando, exaltando a soberania de Deus da sua vida, lembrando que Deus o salvou, que Deus o livrou lá da sombra da morte, lá no Salmo 23, lembrando que Deus
Ele o livrou dos seus inimigos, e mesmo assim Davi não deixa de orar. Davi continua clamando por Deus. Porque, amados, enquanto nós estivermos aqui, nós teremos inimigo. Jesus Cristo falou isso de forma muito clara. Ele disse: no mundo vós tereis aflições. Essas aflições, elas são constantes na vida do cristão. Enquanto Jesus não voltar, nós vamos viver momentos de aflições, momentos de tristezas, momentos de dores, momentos de perdas, de agonia, né? Momentos de injustiça. Nós vamos passar por isso. Momentos de perseguição. Por isso nós precisamos orar, para que a nossa fé ela se mantenha acesa, para que a nossa confiança ela se mantenha inabalável, e que nós possamos cada dia mais reconhecer Deus em nossa vida, operando nos momentos mais difíceis da nossa vida, suprindo as nossas necessidades materiais e espirituais, nos protegendo, nos guardando em todos os momentos da nossa vida. Então a oração, ela jamais ela deve cessar na vida do cristão. Ela deve ser constante. Paulo vai dizer isso: orai sem cessar. Paulo vai dizer isso porque ele reconhecia que a oração ela tem que ser constante na vida do cristão, né? E nós devemos perseverar na oração. Então Davi começa aqui orando, né, a Deus. Ouve, Senhor, a minha voz, eu clamo, compadece-te de mim e responde-me. Ao meu coração me ocorre. Ou seja, quando Davi ele fala sobre isso, quando ele ora dessa forma, há uma resposta de Deus ao seu coração. Como Deus tem respondido muitas vezes às nossas orações. E muitas vezes nós não damos ouvido, mas Deus tem respondido muitas das orações que nós fizemos. Nós muitas vezes aqui não estamos atentos. Nós pedimos e deixamos para lá. Nós pedimos e não damos muita atenção. Então, Deus vai dizer: buscai a minha presença. E Davi responde: buscarei, pois, Senhor, a tua presença. Então isso é uma lição muito grande para a nossa vida, nesses momentos que nós estamos vivendo. No princípio eu disse aqui o questionamento, né? Para onde correr? Para onde eu vou agora diante de tanta situação? E aqui Davi responde: buscarei, pois, Senhor, a tua presença. Que nós possamos buscar a presença do Senhor sempre, amados. Nós precisamos estar sempre buscando a presença do Senhor. Porque na situação que o mundo vive, amados, não existe mais ninguém no mundo, não existe mais ninguém no mundo que possa dar jeito a essas situações, a não ser Deus. Então a gente tem que buscar a Deus. Se nós queremos, se nós acreditamos que o mundo ainda pode ser um mundo melhor para os nossos filhos, para as novas gerações, nós precisamos buscar a Deus. Nós precisamos falar com Deus, pedir ajuda a Deus, porque Ele é o nosso refúgio, a nossa fortaleza, é o socorro bem presente nas tribulações, diz Davi no Salmo 46. Então, ele vai dizer: eu buscarei, Senhor. Davi se coloca com angústia no seu coração, porque as dificuldades, os problemas ainda estavam acontecendo, e estarão sempre acontecendo na nossa vida. Então Davi clama novamente ao Senhor, e o Senhor responde: buscai a minha presença. Ele fala para nós nesta noite: buscai a minha presença, buscai a minha presença. Nós deveremos buscar a presença de Deus. Em seguida, Davi, ainda orando, ele vai dizer: Senhor, não me escondas a tua face, não rejeites com ira o teu servo. Davi se humilha diante de Deus. Nós precisamos, amados, nos humilhar diante de Deus. Esse Deus maravilhoso que nos deu o maior presente que já pode existir na face da terra, a salvação. Porque nenhum de nós merecíamos a salvação, mas Deus deu o seu próprio Filho para que nós pudéssemos ser salvos pelos seus méritos. Então nós precisamos nos humilhar diante desse Deus tão grandioso,
Louvado seja Deus. E ele diz, não escondes, Senhor, a tua face, não rejeites com ira o teu servo, tu és o meu auxílio. Que possamos dizer sempre, amado, tu és o meu auxílio nesses momentos tão difíceis. Não me recuses, nem me desampares. Você acha que Davi estava aqui duvidando da capacidade de Deus? Você acha que Davi estava duvidando do zelo, do cuidado de Deus na sua vida? De forma nenhuma. De forma nenhuma. Davi sabia disso muito bem. Mas Davi não se cansa de interceder pela sua vida. Porque isso fortalecerá. Isso fortalecerá a sua fé e a sua confiança. E é isso que a gente tem que fazer. Muitas vezes, quando nós alcançamos determinado objetivo, nós paramos ali, não precisa mais falar com Deus, Ele já respondeu, deixa Deus no canto dele. Muitas vezes nós agimos dessa forma e continuamos sofrendo, não é? Por quê? Porque nós não estamos fazendo, de fato, não é, a nossa parte como cristãos, de orar, de glorificar a Deus, de louvar a Deus, de exaltar a Deus, de falar a Deus, de pregar a Deus a esta humanidade carente. Então ele vai dizer, tu és o meu auxílio, tu és o meu auxílio. Ele não vai dizer que era o governo, apesar dele ser o rei naquela época, mas ele reconhecia, um soberano, ele era um rei soberano naquela época de Israel, né? Mas ele reconhecia que ele não era nada diante de Deus, e que ele precisava, que ele carecia da graça de Deus para continuar fazendo o seu trabalho, vivendo a sua vida. Então, ele diz, não me recuses nem me desampares, ó Deus da minha salvação. Davi havia começado o Salmo falando que Deus era o Deus da sua salvação. E aqui ele repete novamente. Ele não tinha nenhuma dúvida de que Deus não o desampararia. Ele não tinha nenhuma dúvida de que Deus era o seu Salvador. Ele não tinha nenhuma dúvida de que Deus o estaria guardando de todo o mal, de todos os inimigos. Mas Davi ora. E ora se humilhando diante de Deus. E muitas vezes nós nos acomodamos, amados. Achamos que estamos bem, que estamos abafando como cristãos neste mundo. E o nosso testemunho como é? Por que o mundo não se impressiona com a nossa vida? O que é que está faltando? Talvez humildade. Precisamos reconhecer isso diante de Deus. E ele vai dizer no versículo 10, porque se meu pai e minha mãe me desampararem, o Senhor me acolherá. Davi dizia, eu posso ficar órfão, não tem problema nenhum, eu sei que tu me acolherás. E Deus nos acolhe, amados. Nós não somos órfãos. Nós não estamos só nesse mundo. Acredite nisso. O nosso Senhor Jesus Cristo, ele disse, eu estarei convosco todos os dias até a consumação dos séculos. E Jesus Cristo está em nossa vida, em nosso coração. Ele está dentro de nós, representado pelo Espírito Santo, na pessoa do Espírito Santo. E Ele não nos abandona. Louvado seja o nome do Senhor. Nunca. Ele não nos abandona nunca, nem nos abandonará. Porque Deus é fiel. É fiel nas suas promessas. Sua fidelidade está acima de qualquer questionamento humano. Deus não precisa dar satisfação da sua fidelidade para ninguém, porque Ele é Deus. Sua soberania já diz tudo. O propósito que Ele tem na vida do homem já diz tudo. As maravilhas que Ele opera na vida do homem já diz tudo. Então Deus é fiel, amados. E Ele continua, ensina-me, Senhor, o teu caminho. E agora Davi não só se humilha diante de Deus em oração, mas ele pede para que Deus ensine, o oriente, que Deus, Ele possa gerir a sua vida. Ele diz, ensina-me, Senhor, o teu caminho e guia-me por vereda plana, por causa dos que me espreitam. Davi estava pedindo sabedoria a Deus. Davi estava pedindo força. Davi estava pedindo a Deus, ele estava dizendo a Deus, sê, Senhor, o meu guia. Guia a minha vida, por onde quer que eu for, por onde quer que eu andar. Seja, Senhor, o guia da minha vida. Precisamos entender esse propósito também
que Davi fala nesse salmo, para que nós reconheçamos que ele é o nosso guia. E ele vai falar isso, né? No próprio salmo, ele vai dizer que Deus é o guia da sua vida. Então ensina-me, Senhor, o teu caminho e guia-me por vereda plana por causa dos que me espreitam. Não me deixes à vontade dos meus adversários, pois contra mim se levantam falso testemunho e os que só respiram crueldade. Não pense que isso só aconteceu com Davi, não. Isso acontece com muitos cristãos neste mundo. São perseguidos, são caluniados, levantam falsos contra a sua vida, falam mentiras. Tudo isso vai acontecer. Tudo isso vai acontecer. Quando você está na presença de Deus, o inimigo se levanta com toda a força, com todas as armas para lhe derrubar. Então se coloque diante de Deus. Se humilhe na presença de Deus. Peça sabedoria. Peça que Deus guie os seus passos para que você possa enfrentar tudo isso na sua vida e viver em paz. E que você possa ser uma bênção nas mãos do Senhor. E ele vai dizer, eu creio que verei a bondade do Senhor na terra dos viventes. Davi reconhecia que Deus era fiel nas suas promessas, nas suas palavras. E Davi sabia que em breve Davi veria a ação de Deus na sua vida e na vida do povo, na vida do ímpio. E nós também cremos nisso aí, amados. Nós esperamos pacientemente a manifestação do Senhor Jesus na sua volta para nos libertar totalmente de todo mal, de todo pecado, para que aí possamos viver felizes na sua presença. Louvado seja o nome do Senhor. Então, mesmo diante de todas essas situações, de tantas coisas que nós estamos passando, de tantas situações difíceis que as pessoas estão ventilando, né? Que estão dando informações erradas, outros falando mal dos crentes, falando mal do Evangelho, né? Vilipendiando a imagem do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Não vamos nos preocupar com isso, amados. Deus não precisa de advogado. Deus não precisa de junta policial, de policiais, de polícia especial para defender os seus interesses. Deus mesmo é quem vai se defender. Deus mesmo é quem vai agir no momento certo. Por isso, Davi fecha aqui o Salmo 27 com um versículo extraordinário, nos dando a resposta daquilo que nós lemos no início. Diante das turbulências da vida, o melhor está na presença de Deus. Então, Davi vai dizer, espera pelo Senhor. Tem bom ânimo. Ou seja, não fique triste, não fique desconsolado, não fique desesperado. Tenha bom ânimo. Levante a cabeça e vá lutar. Vá à luta com Deus. Não vá só não, vá com Deus. Porque quando a gente luta com Deus, a vitória é certa. Ele disse, espera pelo Senhor, tem bom ânimo e fortifique-se o seu coração. Não deixe que o seu coração seja invadido por essas fake news, por essas coisas, por essas amarguras que a mídia prega, por tantas coisas que são veiculadas aí nos meios de comunicação. Livre-se disso. Isso é só amargura que vem sendo cada vez mais consumida pelo povo e adoecendo o povo. É isso que eles querem, é isso que o inimigo quer. É isso que o inimigo quer, destruir. Porque a Bíblia diz que o inimigo veio para matar, roubar e destruir. Né? Matar o homem com o pecado, né? Destruir e roubar a nossa fé, a nossa esperança, a nossa confiança em Deus. Então espera pelo Senhor, tem bom ânimo, fortifique-se o teu coração, espera, pois, pelo Senhor. Eu quero rapidamente aqui só falar 3 pontos interessantes na aplicação da nossa vida. Primeiro, que Davi nos ensina, acima de tudo, devemos reconhecer sempre a soberania de Deus e sua dependência. E somente quem goza de um relacionamento de comunhão e confiança com Deus é capaz de refrear o medo. Então, se você tem medo, goze uma
um relacionamento de confiança, de comunhão com Deus, através da oração, coloque-se diante de Deus, deseje Deus no seu coração, deseje estar sempre na presença de Deus. Deus é a nossa única fortaleza, o nosso refúgio, o único em quem devemos crer e confiar plenamente. Também aprendemos que os malfeitores, os opressores, os destruidores não prevalecerão, logo tropeçarão e cairão. Então não se preocupe com isso. Não se preocupe com aqueles que estão ali destruindo, querendo destruir a nação, querendo destruir os homens. Não se preocupe com isso. Segundo, aprendemos que não obstante o reconhecimento da soberania de Deus, sua graça e proteção, precisamos desejar estar na presença de Deus, desejar morar na companhia de Deus, desejar a vida eterna com Deus, habitar na casa do Senhor para contemplar e meditar naquilo que Deus é para nossas vidas. Aprendemos que mesmo com toda a confiança, fé e esperança em Deus, precisamos perseverar em oração. Precisamos pedir que Deus guie nossos passos para vivermos uma vida justa no caminho do Senhor. Terceiro e último, aprendemos que o Senhor é bom e será sempre bom, e a sua bondade se estende por toda a terra. Que possamos dizer como Davi: creio que verei a bondade do Senhor. Aprendemos que necessitamos ser pacientes e esperar somente em Deus, que precisamos ter ânimo e buscar fortalecer o nosso coração, esperando tão somente no Senhor. Que o nosso maior desejo seja sempre nos refugiarmos na presença do Senhor. Amados, que Deus nos abençoe, que Deus aplique sua palavra em nossos corações. Desejo a todos uma ótima noite, que Deus possa estar nos abençoando. Que o Senhor nos abençoe e nos guarde, em nome de Jesus. Amém.